Hoje nós vamos seguir a nossa sequência com os estudos da Confissão de Fé de Westminster, e hoje nós vamos ver o capítulo 2, e o tema desse capítulo é de Deus e da Santíssima Trindade. Semana passada, o nosso presbítero Carlos, ele falou sobre as Sagradas Escrituras, e há uma sequência lógica quando a gente estuda sobre as confissões. A gente vê que a confissão ela já começa em si falando sobre as Sagradas Escrituras. E por quê? Porque a Bíblia ela é a base de toda a confissão. E hoje, nesse capítulo, nós vamos ver sobre Deus. E uma visão correta sobre Deus é o que vai nos dar a base para estudar também nos próximos capítulos. Eu vou, nesse momento, estar fazendo uma oração. Amém? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui, nessa tarde. Nesse momento, Deus, nós pedimos, Deus, que o Senhor possa estar nos guiando, Deus, no aprendizado da Tua Palavra, Pai. Que nesse momento, Deus, nós possamos, Deus, aprender sobre o Teu ser, Pai, sobre quem Tu és, Deus, e te pedimos, Deus, que o Senhor possa estar falando de forma profunda em nossos corações. Que o Senhor, Deus, possa estar tirando, Deus, as vendas que cegam os nossos olhos, quebrantando, Deus, o nosso coração duro. E te peço, Deus, que o Senhor possa estar tendo misericórdia de mim, Deus, e me usando, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós louvamos e pedimos a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que estão com a confissão de fé aí, eu peço que os irmãos abram também para a gente juntos estar acompanhando. Mas antes eu vou dar um resumo aqui do que esse capítulo específico ele vai nos trazer. Nós podemos conhecer a Deus somente por meio das Escrituras. Deus ele se revela a nós por meio da palavra, embora nós não consigamos. E a gente vai ver mais para frente ao longo desse capítulo que um dos atributos de Deus é que Ele é de fato incompreensível para nós. Nós não conseguimos compreender totalmente o ser de Deus, mas por meio das Sagradas Escrituras nós conseguimos entender aquilo que Deus quer que nós saibamos. Deus ele revela para nós aquilo que de fato nós precisamos saber. E esse capítulo ele vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte desse capítulo fala sobre os atributos do ser de Deus, de fato quem Deus é. O segundo capítulo, a segunda parte, fala sobre a independência e a autossuficiência de Deus. E por fim, esse capítulo se encerra com a Trindade. Qual vai ser o objetivo desse estudo nesse momento? Primeiro, entender o que as Escrituras dizem sobre o ser de Deus. Entender aquilo que quem é de fato Deus. Segundo, entender que Deus ele não depende do homem para nada, que Deus ele é autossuficiente em si mesmo. E por fim, como aplicação, ao meditarmos nos atributos de Deus, que isso possa estar trazendo conforto e consolo aos nossos corações, e também nos motivando a servi-lo, a adorá-lo e a proclamá-lo. Amém? Eu vou estar lendo a primeira parte desse capítulo, que vai dizer: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Por conta do curto tempo que nós temos aqui, não há como falarmos de forma profunda sobre todos esses atributos, mas eu vou focar em alguns específicos aqui, tentando ser bem abrangente. Mas caso os irmãos queiram, principalmente os homens, queiram entender mais sobre os atributos de Deus, eu convido aí para o Clube do Livro, que nós estamos estudando sobre os atributos de Deus, e tem sido um momento muito proveitoso. E essa primeira parte vai começar dizendo que há um Deus vivo, só há um Deus vivo e verdadeiro. Em Deuteronômio 6,4 vai dizer: ouve, ó Israel,
o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em Isaías 43:10 vai dizer: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E esse capítulo, essa primeira parte desse capítulo, já vai começar dizendo que de fato há um só Deus. Só há um Deus, não há outro. Todos os outros são falsos. Não há diversos deuses e apenas um que é poderoso, que é forte, que é suficiente, que é soberano. Não, mas que há somente um Deus. E todos os outros deuses são falsos. E esse único Deus, Ele é governador de todo o universo, Ele é soberano e Ele possui todo o poder. E esse único Deus é o Deus único e verdadeiro. Todos os falsos deuses, ao longo da história, nada mais é do que criações, frutos da imaginação humana. O homem, ele vai pegar aquilo que o próprio Deus criou e tenta criar deuses para si. A gente vê lá em Isaías 44, de uma forma muito interessante, que Isaías vai dizer que o homem ele vai até o campo, ele corta uma árvore, uma parte dessa árvore ele queima, faz a sua comida, usa como lenha, e a outra parte ele mesmo vai lá, esculpe um Deus e ele a si mesmo adora esse Deus, mostrando que todos esses deuses são falsos, mas só há um único Deus e verdadeiro. E esse único Deus verdadeiro não é apenas como esses falsos deuses, que têm ouvidos mas não ouvem, têm olhos e não veem, mas esse único Deus, ele é relacional, e ele relaciona conosco, e ele se faz conhecido por meio das suas sagradas escrituras. E esse Deus é infinito em seu ser e perfeições. Todos os atributos de Deus são perfeitos e infinitos. Não há um momento em que o amor de Deus vai aumentar, como se ontem o amor de Deus fosse menor e amanhã vai ser maior. Mas os atributos de Deus, no geral, eles são perfeitos e infinitos. O próprio Deus, ele é a fonte de toda a perfeição, fonte de todo o poder, fonte de tudo aquilo que é belo, que é santo e que é puro. Esse Deus, ele é padrão daquilo que é justo, verdadeiro, poderoso e bom. Continuando esse capítulo, ele vai citar mais alguns outros atributos de Deus. Nós conseguimos ver uma separação em relação aos atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis de Deus. O que são os atributos incomunicáveis de Deus? São os atributos que fazem de fato ser quem Deus é. Atributos que são exclusivos de Deus, aquilo que torna Deus inigualável. Enquanto os atributos comunicáveis de Deus são os atributos que Deus ele proporciona a nós, seres humanos, também obtermos. Por exemplo, o amor, a bondade. Então, essa primeira parte desse capítulo ele vai falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E ele vai dizer que Deus é um espírito puro, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Deus, ele é espírito. Deus não é um ser material, não é um ser corpóreo. E se ele assim fosse, ele não poderia ser onipresente. Se Deus ele tivesse numa estrutura física, numa limitação física, ele não poderia ser onipresente, por exemplo, porque não poderia estar em todos os lugares sendo ele físico. Mas Deus, ele é espírito. Deus, ele não é um Deus visível. E, portanto, ele nunca pode ser, a imagem dele nunca pode ser degradada pela obra do homem. O homem ele nunca vai conseguir moldar algo que seja igual a Deus. Todas as tentativas que o homem tem de desenhar algo parecido com Deus são tentativas falhas, porque Deus é espírito, Deus é invisível. A Bíblia, entretanto, utiliza meios antropomórficos para falar sobre Deus. É a forma como Deus usa para talvez fazer com que o homem entenda. Então, em diversos lugares na Bíblia a gente vai ver que os próprios salmos vão dizer que nós estamos debaixo de suas asas, ou em 2 Crônicas que vai dizer que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Isso não necessariamente quer dizer que Deus tem olho, que Deus tem asas, que Deus tem boca, que Deus tem pés, mas tudo são formas para que o homem entenda que de fato Deus fala, que Deus age, que Deus vê. Então, a primeira parte dessa primeira parte desse capítulo já podemos entender que Deus ele é espírito, sem corpo, membros ou paixões. Continuando, essa primeira parte vai dizer que Deus ele é
imutável. Em Tiago 1,17 vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo dos pais das luzes, em quem não pode existir variação de sombra ou mudança. Deus é imutável, Deus não muda, e Ele não muda em seus atributos. Como eu disse, Deus não pode, os seus atributos não são acrescidos ao longo do tempo, como se Deus há muitos anos fosse menos santo do que é hoje, ou nenhum dos seus atributos iriam regredir nem evoluir ao longo do tempo. Deus é imutável naquilo que Ele é e também naquilo que Ele planeja. As suas obras são perfeitas, puras e não mudam. Os planos de Deus são firmes e constantes. Deus ele não é pego de surpresa e precisa mudar os seus planos, assim como muitas das vezes nós fazemos. Mas os planos de Deus são imutáveis. A vontade de Deus, ela é imutável. Continuando, o texto vai dizer que Deus é imenso, eterno e incompreensível. Deus é imenso porque Deus ele transcende todas as limitações de espaço que poderia existir. Se o universo pudesse ser medido, Deus ele seria muito maior do que isso. Nada poderia conter Deus. É impossível a gente tentar colocar Deus em um espaço em um espaço físico. Assim como Ele é eterno, Deus ele transcende todo o tempo. Ele transcende todas as limitações temporais que possam existir. Ele não tem início, Ele não tem fim. Ele apenas existe por toda a eternidade. Ele é um ser eterno. Deus ele é incompreensível. Nós nunca iremos conseguir sistematizar o ser de Deus. Aqui nesse capítulo nós estamos falando sobre o ser de Deus, estamos citando alguns atributos, mas nunca jamais conseguiríamos entender ele por completo. Aqui na verdade esse texto foram os atributos que Deus ele se revela a nós por meio da sua palavra. Mas talvez há muito mais do ser de Deus, com certeza muito mais do ser de Deus que nós não conhecemos, porque Deus ele é incompreensível. A nossa mente limitada nunca irá conseguir entender e de fato conhecer 100% na integralidade daquilo que Deus é, apenas aquilo que a sua palavra revela. Continuando, Deus é onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua vontade, que é reta e imutável. Deus é aquele que possui todo o poder. Deus é aquele que possui toda a sabedoria. Ele possui todo o conhecimento. Deus é aquele que é soberano e está acima de tudo. Deus é santo. Ele é o padrão daquilo que é tudo que é belo e que é puro. Deus está muito além daquilo que nós conseguimos pensar ou imaginar. A santidade de Deus faz ele ser algo totalmente diferente daquilo que nós conseguimos talvez tentar imaginar. Deus ele é santo, é transcendente, está acima de tudo isso. E Deus é livre. Ele faz tudo completamente livre, de acordo com a sua própria vontade. Não há ninguém que possa mudar aquilo que Deus quer fazer. Não há ninguém que consegue aconselhar o próprio Deus e fazer com que Deus mudasse de opinião. Mas Deus, ele é livre. Continuando essa primeira parte, vai ser citado aqui alguns atributos incomunicáveis, alguns atributos comunicáveis de Deus, dizendo que Deus é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, e de modo algum terá por inocente o culpado. Aqui vai falar sobre Deus ele ser amoroso, ele ser bom, ele ser misericordioso, longânimo, muito bondoso. E tem aqui, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos. Embora pareça uma contradição para nós sabemos que no ser de Deus não há contradição. Deus sim, ele é amoroso, ele é bondoso, mas também ele é justo, porque ele é santo. E ele odeia o pecado porque ele é santo. E pelo fato dele odiar o pecado, ele também condena aqueles que pecam. Como vai dizer, de modo algum terá por inocente o culpado. E aqui é um motivo de muita alegria e de conforto para nós, quando nós paramos um pouco e meditamos no que Jesus fez na cruz. Exatamente isso foi o que aconteceu. Deus ele não teve por inocente o culpado, mas quando Deus olha para nós, ele vê pessoas que são justificadas mediante a fé em Cristo Jesus, por conta do precioso sangue de Cristo Jesus que foi derramado.
Então nós podemos ser alvos do amor, da bondade, da misericórdia de Deus, porque teve alguém que recebeu a culpa por nós e que sofreu o castigo que deveria ser nosso, que é o próprio Cristo. Continuando, agora é a segunda parte desse capítulo da confissão, que vai dizer: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhe são devido todo o culto, todo o serviço e obediência que há por bem querer deles. Esse capítulo vai falar sobre a autossuficiência de Deus e sobre a independência de Deus. Vai dizer que Deus, ele é de fato independente e autossuficiente. Deus, ele não precisa de ninguém para ser Deus. Deus não precisa da nossa adoração para ser Deus. Quando a gente olha os deuses romanos, por exemplo, os deuses romanos, eles têm uma necessidade na mitologia, uma necessidade de que o povo adore eles para eles se sentirem fortalecidos. Mas não é assim com Deus. Deus, ele continua sendo Deus, independente da nossa adoração. Ele é independente e autossuficiente. A nossa adoração não fortalece a Deus, mas a gente vai ver que no finalzinho, somente Deus é digno de culto. Embora a nossa adoração, Deus não necessite da nossa adoração, do nosso culto, mas somente Ele é aquele que deve ser dado todo culto, toda adoração e todo louvor. Nada surpreende esse Deus e foge do seu controle. Ele é soberano, Ele faz aquilo que quiser, da forma como quiser, com o propósito que quiser. Não há nada que nós possamos fazer para tentar impedir aquilo que Deus quer fazer. Como falamos antes, Deus é completamente livre, Ele é autossuficiente, Ele é independente. E a nós cabe apenas, não como algo que seja necessário para Deus. Deus, ele não estava lá antes do mundo ser criado, sem fazer nada, e ele sentiu a necessidade de ser adorado e criou o homem, não. Mas cabe a nós, como homens, glorificar a Ele, porque somente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E na última parte desse segundo capítulo é sobre o Deus Trino, e o texto vai dizer: na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. A Trindade é um assunto que causa muitas dúvidas em todo cristão. Todo cristão chegou a um momento de não conseguir entender ou compreender ou tentar explicar a Trindade para as outras pessoas. E foi motivo de discussões ao longo de toda a história da igreja. A gente viu que diversas heresias surgiram. A própria igreja foi dividida, entre a igreja oriental e ocidental por conta de questões relacionadas à Trindade. E foi um assunto que foi debatido muito tempo ao longo de toda a história da igreja. E Deus, ele, de fato, quando nós vimos Deus, ele é incompreensível. Nós não conseguimos entender tudo em relação ao ser de Deus. Mas nós temos as Escrituras que o revelam para nós. E o que as Escrituras nos revelam? Primeiro, que Deus, ele é três pessoas: é Pai, é Filho e Espírito Santo. Não são apenas nomes diferentes para Deus, como se Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo fossem a mesma pessoa. Não, mas há três pessoas na Trindade, e as três pessoas são Deus, participam do ser de Deus, de fato são Deus.
que essas três pessoas, ao longo de toda a eternidade, tanto passada quanto futura, elas estão em perfeita harmonia, um buscando a glória do outro, um buscando amar um ao outro. E C.S. Lewis vai dizer, né, que há como se fosse uma dança na Trindade, onde está um a todo tempo rodando o outro, dando glória, honra e fazendo a vontade do outro. Segundo, cada pessoa é plenamente Deus. Deus Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Como a própria confissão vai dizer, que eles são três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Logo, todas as três pessoas, elas são de fato Deus e têm o mesmo poder, substância e autoridade. Isso combate totalmente a doutrina ariana, que há muito tempo foi levantada no meio da igreja, onde negava, né, de certa forma, a divindade do próprio Filho, assim também como o Espírito Santo. Mas de fato os três são um Deus, cada pessoa é plenamente Deus. E por fim, só existe um Deus. Não existem três deuses diferentes, mas há somente um Deus. E na tentativa da gente tentar explicar ou até mesmo entender a Trindade, a gente começa a utilizar certas analogias, mas que são analogias que até mesmo pregam doutrinas heréticas. Por exemplo, tem gente que tenta explicar a Trindade como se fosse os três estados da água. Então, assim como a água tem o estado sólido, líquido e gasoso, assim também é Deus. Como se em determinado momento Deus se apresentasse como Pai, em algum outro momento como Filho, e em algum outro momento como Espírito Santo. Mas essa é uma doutrina herética que foi muito propagada no segundo e terceiro século, chamado modalismo, onde mostrava como se Deus ele usasse três máscaras, como se em certo momento Deus ele se revelasse como Pai, em outro momento Deus se revelasse como Filho, e em outro momento como se Deus se revelasse como Espírito Santo. Mas nós sabemos que, de fato, Deus é um, e são três pessoas que compõem esse Deus. Deus, de fato, é três pessoas e só existe um Deus. Uma outra analogia que é muito comum é as pessoas tentarem relacionar a Trindade como um ovo, por exemplo, que tem a casca, tem a gema e tem a clara ali, como se somente as três coisas juntas tornasse Deus. Mas Deus ele não são divididos em três partes, onde todas juntas compõem um Deus, como se fosse uma peça de Lego ali, onde você monta cada parte e se torna Deus. Mas como eu falei antes, cada pessoa é plenamente Deus. Então, quando nós vemos Jesus, ele de fato é Deus. Quando nós lemos sobre o Espírito Santo, de fato é Deus. Quando nós lemos sobre o Pai, de fato é Deus. Embora nessa vida carnal a gente não consiga compreender de forma perfeita, de forma simples tudo isso, nós sabemos que há muitas coisas que nós não conhecemos sobre Deus. Mas a nossa fé, nosso coração, deve estar sempre firmado naquilo que as próprias Sagradas Escrituras vai nos dizer. E é isso que as Sagradas Escrituras nos dizem, que Deus é três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e só há um Deus. E agora já partindo para as aplicações, quando nós meditamos nos atributos de Deus, que foi esses três pontos, né, essas três partes desse segundo capítulo da confissão, quando nós meditamos nos atributos de Deus, isso deve nos motivar, primeiro, a encontrar conforto em Deus. Quando nós lemos a palavra, vemos que nós cremos em um Deus que é soberano, um Deus que é santo, um Deus que é puro e que é justo, isso deve nos trazer conforto. Nos dias difíceis, quando nós olhamos a injustiça do mundo, isso deve trazer conforto aos nossos corações. E quando nós estudamos e meditamos nos atributos de Deus, isso deve nos motivar primeiro, a adorá-lo. Crer na existência desse Deus é ser chamado para derramar nosso ser diante dele em adoração, agradecimento e louvor. Se curvar diante da sua beleza e reconhecer que todas as coisas não passam de pó diante da sua grandeza.
Outra coisa que meditar nos atributos de Deus deve nos motivar a servi-lo. Crer na existência de um Deus, assim deve nos colocar como servos, dispostos a renunciar à nossa vontade e se submeter à vontade dele, e fazer tudo em prol da sua glória. E por fim, crer na existência desse Deus deve nos motivar a proclamá-lo. Crer na existência de um Deus único nos desafia a anunciá-lo em um mundo onde ele é largamente ignorado e rejeitado. Como Deus tão grande, tão belo, tão puro, dotado de tantos atributos tão perfeitos, isso nos faz estar acomodados em não anunciá-lo, enquanto o mundo tem se dobrado diante de falsos deuses, e que isso possa estar nos motivando a cada dia mais adorá-lo, servi-lo e proclamá-lo. Amém? Oremos.